Nesta noite, antes de adormecer, você vai ouvir os fatos espirituais ocultos do Egito Antigo, uma sabedoria preservada ao longo dos séculos e reunida nos ensinamentos do Kaivalya. Eu vou narrar essa obra em voz suave enquanto você relaxa, seus pensamentos se aquietam e você vai entrando num estado profundo de tranquilidade. Agora vá relaxando o corpo, deixe a respiração fluir com calma e permita que essa sabedoria adentre no seu espaço de silêncio interior, enquanto você permite que o sono chegue naturalmente. Assim, nós podemos começar. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Assim diz o Kaivalya. Do Velho Egito saíram os preceitos fundamentais esotéricos e ocultos, que tão fortemente têm influenciado as filosofias de todas as raças, nações e povos por vários milhares de anos. O Egito, a terra das pirâmides e da esfinge, é considerada uma fonte de sabedoria secreta e também dos ensinamentos místicos. No Antigo Egito, viveram grandes mestres e adeptos, e nos séculos que se passaram desde o tempo do grande Hermes, foi estabelecida no Egito a maior das lojas dos místicos. Pelas portas dos seus templos entraram os neófitos, que mais tarde, como hierofantes, adeptos e mestres, se espalharam por todas as partes da terra e levaram consigo o precioso conhecimento que possuíam, ansiosos e desejosos de ensiná-lo àqueles que estivessem preparados para recebê-lo. Dentre esses grandes mestres do Antigo Egito, existia um que eles proclamavam como o mestre dos mestres. Este homem, se é que foi verdadeiramente um homem, viveu no Egito na mais remota antiguidade. Ele foi conhecido sob o nome de Hermes Trismegisto. Foi o pai da ciência oculta, o fundador da astrologia e o descobridor da alquimia. Os detalhes da sua vida se perderam devido ao imenso espaço de tempo, que é de milhares de anos. Depois de ter passado muitos anos da sua partida deste plano de existência, os egípcios deificaram Hermes e fizeram dele um dos seus deuses sob o nome de Thoth.
Anos depois, os povos da antiga Grécia também o deificaram com o nome de Hermes, o deus da sabedoria. O Kybalion diz o seguinte: em qualquer lugar que estejam os vestígios do Mestre, os ouvidos daquele que estiver preparado para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. E quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vêm os lábios para os encher com sabedoria. Desse modo, de acordo com o indicado, só dará atenção a esta sabedoria quem tiver uma preparação especial para receber os seus preceitos. E reciprocamente, quando a pessoa estiver preparada para receber a verdade, também esta sabedoria lhe aparecerá. Esta é a lei. O princípio hermético da causa e efeito, no seu aspecto de lei da atração, levará os ouvidos para junto dos lábios e essa sabedoria para junto do discípulo. Assim são os átomos. Agora vamos mergulhar nos 7 princípios herméticos. Os princípios da verdade são 7. Aqueles que o conhecem perfeitamente possuem a chave mágica com a qual todas as portas do tempo podem ser abertas completamente, diz o Kybalion. Os 7 princípios em que se baseia toda a filosofia hermética são os seguintes. Primeiro, o princípio do mentalismo. Segundo, o princípio da correspondência. Terceiro, o princípio da vibração. Quarto, o princípio da polaridade. Quinto, o princípio do ritmo. Sexto, o princípio da causa e efeito. E sétimo, o princípio do gênero. Estes 7 princípios podem ser explicados e explanados, como vamos fazer nesse momento. Uma pequena explanação de cada um deles será feita agora. Então se prepare para relaxar e absorver essa sabedoria antiga. Primeiro, o princípio do mentalismo. O todo é mente. O universo é mental. Assim diz o Kybalion. Este princípio contém a verdade que tudo é mente. Explica que o todo, que é a realidade substancial que se oculta em todas as manifestações e aparências que conhecemos sob o nome de universo material, fenômenos da vida, matéria, energia, numa palavra, sob tudo que tem aparência aos nossos sentidos materiais. É espírito. É incognoscível e indefinível em si mesmo, mas pode ser considerado como uma mente vivente infinita e universal.
Esse princípio também ensina que todo mundo fenomenal, o universo, é simplesmente uma criação mental do todo e é sujeito às leis das coisas criadas, e que o universo, como um todo, em suas partes ou unidades, tem a sua existência na mente do todo, em cuja mente vivemos, nos movemos e temos a nossa existência. Este princípio estabelece a natureza mental do universo e explica todos os fenômenos mentais e psíquicos que ocupam grande parte da atenção pública. A compreensão deste princípio hermético do mentalismo habilita o indivíduo a abarcar prontamente as leis do universo mental e aplicar o mesmo princípio para sua felicidade e adiantamento. Este princípio explica a verdadeira natureza da força, da energia, da matéria, como e por que todas elas são subordinadas ao domínio da mente. Um velho mestre hermético escreveu há muito tempo atrás: aquele que compreende a verdade da natureza mental do universo está bem avançado no caminho do domínio. Essas palavras são tão verdadeiras até hoje como no tempo em que foram escritas. Sem esta chave mestra, o domínio é impossível e o estudante baterá em vão nas diversas portas do templo. O segundo princípio é o da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Assim diz o Kaivalya. Este princípio contém a verdade que existe uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos diversos planos da consciência, da existência e também da vida. A compreensão deste princípio dá ao homem os meios de explicar muitos paradoxos obscuros e segredos da natureza. Existem planos fora dos nossos conhecimentos, mas quando lhe aplicamos o princípio da correspondência, chegamos a compreender muitas coisas que de outro modo nos seria impossível compreender. Esse princípio é de aplicação e manifestação universal nos diversos planos do universo material, mental e espiritual, pois é uma lei universal. O terceiro princípio é o da vibração. Nada está parado. Tudo se move, tudo vibra. Assim diz o Kaivalya. Esse princípio encerra a verdade que tudo está em movimento, tudo vibra e nada está parado. Fato que a ciência moderna observa e que cada nova descoberta científica tende a confirmar. E contudo, este princípio hermético foi enunciado há milhares de anos pelos mestres do Antigo Egito. Esse princípio explica que as diferenças entre as diversas manifestações de matéria, energia, mente
e espírito resultam das ordens variáveis da vibração, desde o todo, que é puro espírito, até a forma mais grosseira da matéria. Tudo está em vibração. E quanto mais elevada for a vibração, tanto mais elevada será a posição na escala. A vibração do espírito é de uma intensidade e rapidez tão infinitas que praticamente ele está parado, como uma roda que se move muito rapidamente parece estar parada. Na extremidade inferior da escala estão as grosseiras formas da matéria, cujas vibrações são tão vagarosas que parecem estar paradas. Entre estes polos existem milhões e milhões de graus diferentes de vibração, desde corpúsculos e o elétron, desde o átomo e a molécula, até os mundos e universos. Tudo está em movimento vibratório. Isto é verdade nos planos da energia e da força, nos planos mentais e também nos planos espirituais. O conhecimento deste princípio com as fórmulas apropriadas permite ao estudante hermetista conhecer as suas vibrações mentais, assim também como a dos outros. Aquele que compreende o princípio da vibração alcançou o cetro do poder, disse um escritor antigo. O quarto princípio é o da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem o seu polo, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam e todas as verdades são meia-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Assim diz o Kybalion. Este princípio explica que os velhos paradoxos que deixaram muitos homens perplexos e que foram estabelecidos assim, a tese e a antítese são idênticas em natureza, mas diferentes em grau. Os opostos são a mesma coisa, diferindo somente em grau. Os pares de opostos podem ser reconciliados e os extremos se tocam. Tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Todas as verdades são meias verdades e toda verdade é meio falso. Há dois lados de tudo em tudo, etc, etc, etc. Ele explica que em tudo há dois polos ou aspectos opostos e que os opostos são simplesmente os dois extremos da mesma coisa, consistindo a diferença em variação de graus. Por exemplo, o calor e o frio, ainda que sejam opostos, são a mesma coisa. E a diferença que há entre eles consiste simplesmente na variação de grau dessa mesma coisa. Olhe para o seu termômetro
e perceba se pode descobrir onde termina o calor e onde começa o frio. Não existe essa coisa de calor absoluto ou frio absoluto. As duas polaridades são apenas a variação de grau de uma mesma coisa, e que essa mesma coisa se manifesta como calor e frio, e nada mais é do que uma forma, uma variedade, uma ordem de vibração. O mesmo princípio se manifesta no caso da luz e da escuridão, que são a mesma coisa, consistindo a diferença simplesmente nas variações de graus entre os dois polos do fenômeno. Onde cessa a escuridão e começa a luz? E qual é a diferença entre o grande e o pequeno? Entre o forte e o fraco? Entre o branco e o preto? Entre o perspicaz e o nécio? Entre o alto e o baixo? Entre o positivo e o negativo? O princípio da polaridade acaba explicando esses paradoxos e também opera no plano mental. Um exemplo muito claro é o do amor e o ódio, dois estados mentais em aparência totalmente diferentes. E apesar disso, existem graus de ódio e graus de amor, e um ponto médio em que usamos dos termos igual ou desigual. Inclusive, é possível mudar as vibrações do ódio em vibrações de amor na própria mente de cada um de nós e também na mente dos outros. O conhecimento deste princípio habilitará o discípulo a mudar a sua própria polaridade, assim como a dos outros, se ele consagrar o tempo e o estudo necessário para obter o domínio da arte. O quinto princípio é o do ritmo. Tudo tem um fluxo e um refluxo. Tudo tem as suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita e a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Assim diz o Kaivalya. Este princípio contém a verdade que em tudo se manifesta um movimento para diante e para trás, um fluxo e refluxo, um movimento de atração e repulsão, um movimento semelhante ao do pêndulo, uma maré enchente e uma maré vazante. Conforme esse princípio, existe sempre uma ação e uma reação, uma marcha e uma retirada, uma subida e uma descida. Isso acontece nas coisas do universo, nos sóis, nos mundos, nos homens, nos animais, na mente, na energia e na matéria. Esta lei é manifesta na criação e destruição dos mundos, na elevação
e na queda das nações, na vida de todas as coisas e, finalmente, nos estados mentais do homem. E os sábios compreenderam este princípio reconhecendo a sua aplicação universal e descobriram também certos meios de dominar os seus efeitos no próprio ente, com o emprego de fórmulas e métodos apropriados. Eles aplicam a lei mental da neutralização, porque não se pode anular o princípio ou impedir as suas operações. Mas esses antigos sábios aprenderam como se escapa dos seus efeitos na própria pessoa, até um certo grau que depende do domínio deste princípio. Eles aprenderam a empregá-lo em vez de serem controlados por ele. Todos os indivíduos que atingiram qualquer grau de domínio próprio executam isto até um certo grau, mais ou menos inconsciente. E isso é um processo mais ou menos inconsciente. Mas o mestre o faz conscientemente e com o uso da sua vontade, atingindo um grau de equilíbrio e firmeza mental quase impossível de ser acreditado pelas massas populares. Pessoas estas que vão para diante e para trás como um pêndulo. Este princípio e o da polaridade foram estudados secretamente pelos hermetistas, e os métodos de impedi-los, neutralizá-los e empregá-los formam uma parte importante da alquimia mental dos sábios. O sexto princípio é o da causa e efeito. Toda causa tem o seu efeito, e todo efeito tem a sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. Assim diz o Kybalion. Este princípio contém a verdade que existe uma causa para todo o efeito e um efeito para toda causa. Ele explica que tudo acontece de acordo com a lei e nada acontece sem razão. Não há coisa que seja casual, que, no entanto, existem vários planos de causa e efeito, os planos superiores dominando os planos inferiores e nada podendo escapar completamente da lei. Os sábios conhecem a arte e os métodos de se elevar do plano ordinário de causa e efeito, e por meio da elevação mental a um plano superior, eles se tornam causadores em vez de efeitos. As massas do povo são levadas para frente. Os desejos e as vontades dos outros são mais fortes que as vontades delas. A hereditariedade, a sugestão e outras causas exteriores
movem elas como se fossem peões no tabuleiro de xadrez da vida. Mas os mestres, elevando-se ao plano superior, dominam o seu gênio, caráter, suas qualidades, poderes, tão bem como os que o cercam e tornam-se motores ao invés de peões. Eles ajudam a jogar a criação, quer física, mental, espiritual, e isso é possível sem partida da vida, em vez de serem jogados e movidos por outras vontades e influências. Os sábios empregam o princípio em lugar de serem seus instrumentos, e os mestres obedecem à causalidade do plano superior, mas ajudam a governar o nosso plano. Neste preceito está condensado um tesouro do conhecimento. Aprenda-o quem quiser. O sétimo princípio é o do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos, assim diz o Kaivalya. Este princípio encerra a verdade que o gênero é manifestado em tudo, e que o princípio masculino e o princípio feminino sempre estão em ação. Isso é certo não só no plano físico, mas também nos planos mental e espiritual. No plano físico, este princípio se manifesta como sexo. Nos planos superiores, toma formas superiores, mas é sempre o mesmo princípio. Nenhuma criação, quer física, mental ou espiritual, é possível sem este princípio. A compreensão das suas leis poderá esclarecer muitos assuntos que deixaram perplexas as mentes dos homens. O princípio do gênero opera sempre na direção da geração, regeneração e criação. Todas as coisas e todas as pessoas contêm em si os dois elementos deste grande princípio. Todas as coisas machos têm também o elemento feminino, e todas as coisas fêmeas têm o elemento masculino. Se compreenderdes a filosofia da criação, geração e regeneração mentais, podereis estudar e compreender este princípio hermético. Ele contém a solução de muitos mistérios da vida, e os discípulos que escreveram o Kaivalya advertem que este princípio não tem relação alguma com as teorias e as práticas luxuriosas, perniciosas e degradantes que têm títulos empolgantes e fantásticos, e que nada mais são do que a prostituição do grande princípio natural do gênero. Tais teorias, baseadas nas antigas formas infamantes do falicismo, tendem a arruinar a mente, o corpo e a alma, e a filosofia hermética sempre publicou notas severas contra esses preceitos, que tendem à luxúria, à depravação e à perversão dos princípios da natureza.
Se desejais tais ensinamentos, podeis procurá-los em outro lugar. Aqui você não vai encontrar nada nesse sentido, pois para aquele que é puro, todas as coisas são puras, e para os vis, todas as coisas são vis e baixas. Agora, relaxe profundamente e deixe que esta sabedoria seja assimilada pela sua consciência. Em breve, trarei outros conteúdos de sabedoria. Te vejo no próximo vídeo.